Agora vamos cantar o hino para a entrada dos componentes da plataforma. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse culto maravilhoso. Que o Senhor venha abençoar todos que estão aqui e aqueles que não estão. Obrigado, Senhor, em nome do seu querido Jesus. Amém. Com grande alegria, né? Nessa manhã de sábado, que nós temos uma linda festa, né, irmãos? Os irmãos podem ver, né? A nossa irmã Isaura, depois de muito tempo, e eu sei que a família está feliz, né? A nossa irmã Isaura, há muito tempo, ela congrega a Igreja Adventista, né? E nesse momento, publicamente, ela vai testemunhar essa grande verdade, tá bom? Eu vou ler algumas perguntas aqui para ela, né? E assim que ela vai respondendo, vocês dão um amém aí, tá bom? A irmã Isaura crê que existe um só Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, formando uma unidade? Sim. Amém. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Sim. Amém. Aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário
como sacrifício expiatório pelos seus pecados? Sim. Amém. Crê que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, a única regra de fé e prática para o cristão? Sim. Amém. Aceita os 10 mandamentos como a vontade de Deus e é seu propósito guardá-los pelo poder de Jesus, inclusive o 4º mandamento, que se refere ao sábado? Sim. Amém. Aguarda a breve volta de Jesus e é seu propósito anunciar essa bendita esperança a outros? Sim. Amém. Crê que o dom de profecia é um sinal, é um dos sinais identificadores da igreja remanescente? Sim. Amém. É seu propósito sustentar a igreja com seus dízimos, ofertas e esforço pessoal? Sim. Amém. Crê que seu corpo é o templo do Espírito Santo e honrar a Deus cuidando dele, evitando tudo aquilo que o prejudica? Sim. Amém. Crê que a igreja adventista do 7º dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? Sim. Amém. Aceita o batismo por imersão e deseja ser batizado dessa maneira como manifestação pública de sua fé? Sim. Amém. Deus seja glorificado, Deus seja honrado nesse momento pela Amém. entrega da nossa irmã Isaura, publicamente, Amém. em testemunha às pessoas, né, que estão aqui. Nesse momento, meus irmãos, eu e a Isaura, nós vamos ajoelhar aqui e vamos fazer uma oração para que Deus esteja com ela, permaneça com ela sempre, nessa caminhada cristã, até a volta de Cristo Jesus, tá bom? Nós vamos se ajoelhar, os irmãos também podem fechar seus olhos, né? E assim, vamos entregar a nossa irmã, vamos se ajoelhar, se você puder, não, se você quiser, fique à vontade, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso muito obrigado, Senhor Deus, por essa linda festa, essa manifestação do Teu poder na vida da nossa irmã Isaura, uma irmã que sempre esteve conosco aqui, Senhor Deus, e agora nesse momento ela em testemunha, todas essas pessoas que estão aqui, a todos os Teus filhos, ela está entregando a Tua vida, portanto nós pedimos uma bênção especial para a vida dela, nessa jornada, nessa caminhada até a Canaã celestial, assim quando Cristo voltar, ela possa estar firme, e quando Ele chamar o teu nome, ela está pronta para subir com os céus, com todos aqueles que perseveraram firmes na tua palavra. Entregamos a vida dela em tuas mãos, e guarde e os proteja. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Isaura. Aí, irmão. Muito bem, irmãos. É uma alegria ver a irmã Isaura tão animada. Está novinha, vai completar daqui uma semana mais uma primavera. E ela está antecipando o seu nascimento, né? E nós estamos felizes pela decisão que ela tomou. Então vamos chamá-la para realizarmos essa linda cerimônia. Venha, irmã. E 60? 66 anos, sábado que vem. Sábado que vem, né? Olha que privilégio. Que Deus seja louvado, né, irmão? Nós vamos cantar um hino agora bem bonito que eu escolhi a dedo para nós realizarmos a cerimônia de batismo dela. Nós vamos cantar esse hino com muito entusiasmo para a honra e glória do nome de Deus. O hino que eu escolhi é Ó que belos hinos, 511. Cante com alegria esse hino.
que belos hinos cantam lá nos céus. É que o filho mau ao lar voltou. Desde lá ao longe o pai já abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É um santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, pois se converteu um pecador. Alma revoltosa, convertida a Deus, deixa o mundo e volta ao Pai de amor. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Arrependidos hoje festejar, como os anjos fazem com fervor, e de pressurosos voz anunciar que se resgatou um pecador. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É um santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Querida irmã Isaura, nós estamos felizes pela sua decisão de entregar a sua vida a Cristo Jesus nessa manhã de sábado. E de acordo com a sua profissão de fé, para a remissão dos seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, sigo a ordem do Divino Mestre e a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos estão felizes? Louvado seja o nome de Deus. Quer falar alguma coisa para os irmãos aí? Olha, minha gente, meus irmãos, foi muito difícil, viu? É muitos anos que eu frequento a igreja. Só agora eu tomei uma decisão, mas foi por ordem, foi por coração. Eu agradeço muito a vocês por estar aqui junto comigo nessa manhã. Muito obrigado e um bom sábado. Amém. Alguém ajuda ela aqui, por favor? Provai e vede. História de hoje: frigideira contaminada. Olha, rapaz, que pensa aqui, ó. No meio da mata, rapaz, desse jeito limpinho, ó. O bicho não mexe não. É que Deus guarda. Rapaz. Antônio e Luiz são muito amigos e parceiros numa lavoura de milho, feijão e arroz numa área rural de Sucupira do Norte, Maranhão. Como havia um rio nas proximidades, eles sempre procuravam trazer alguns peixes para complementar as refeições que faziam todos os dias no rancho. Ó, ele tá correndo ali. Cadê o filho? Peixão, dá uma vez que eu pego um baguinho. Ô, não, surubim, rapaz. Ó, peguei! Olha, rapaz, agora que é a vez, meu filho. Olha. A
A amizade entre os dois só crescia e tudo parecia que ia bem naquele relacionamento. Na hora do almoço, enquanto Luiz fritava o seu peixe, um detalhe inusitado fez então a diferença na vida dos dois amigos. E aí, Antônio, tu jogou a gordura fora, rapaz? Oxe, gordura já quente, rapaz, não pode de fritar o peixe, tu jogou fora. É porque você fritou o seu peixe aqui, aí contaminou a gordura. Eu vou fritar o meu peixe no óleo novinho, porque eu não como peixe de couro, como peixe de escama. Entendi. Luiz não contava com aquela atitude de Antônio. Ficou olhando sem saber o que dizer, ou talvez não tivesse coragem para expressar seu pensamento. Um dia, enquanto Antônio e sua esposa Francisca alimentavam as galinhas no quintal da casa, a esposa de Luiz apareceu para conversar. Irmão Antônio, eu agradeço muito o que você está fazendo por meu marido, né? Porque, na verdade, ele está ali testando, né? E ele chegou à conclusão que você realmente segue a Bíblia. E eu quero dizer uma coisa que talvez você não saiba. Meu marido é um ex-adventista. E eu tenho feito a minha parte. Quando eu viajo de moto com ele, eu o abraço, coloco a mão no peito dele, mas na verdade eu estou em oração, intercedendo por ele. Por isso eu lhe faço este pedido. Continue testemunhando para ele. Na mesma época, Antônio recebeu a visita do pastor Mauro, que lhe fez um convite. Irmão Antônio, eu vim aqui trazer para você um grande desafio, para que o Senhor assuma as 8 noites de evangelismo aqui na comunidade Várzea. Irmão Antônio, eu acredito que grandes bênçãos de Deus vão cair nesse evangelismo. Deus está chamando o senhor, irmão. Tá bom, eu vou pensar. Antônio aceitou o desafio e realizou o evangelismo em sua igreja. Todas as noites a palavra de Deus era aberta e a presença de visitas indicavam um genuíno interesse pelas verdades bíblicas. Para sua surpresa, entre os convidados estava Luiz, o seu amigo de roça, que assistiu a todas as reuniões. A história entre esses dois amigos nos revela o valor de uma boa amizade. Antes de abrirmos a palavra de Deus para alguém, é importante demonstrarmos amor e interesse sinceros por essa pessoa. Queridos amigos, o melhor método de evangelismo é a amizade unida, é um bom testemunho. Foi assim que eu fui resgatado e todos podem se envolver com o evangelismo da amizade. Provai e vede. E agora eu os convido a participar desse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de sábado. Nós estamos aqui para honrar o Seu nome, Senhor. Pai querido, te peço uma bênção especial pelos dízimos e a oferta. Por favor, Senhor, abençoa todos os doadores que doaram, aqueles que não doaram também, Senhor, que o Senhor também possa estar abençoando de alguma forma. Eu te peço e te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Os sintomas da sinusite podem ser aliviados com lavagem nasal, vaporização e banhos de contraste. Para fazer a lavagem nasal, utilize um soro fisiológico que você pode adquirir em qualquer farmácia. Pingue essa solução nas narinas várias vezes ao dia, agitando o frasco antes do uso. O soro vai remover a sujeira do nariz e vai atrair as secreções dos tecidos inflamados, diminuindo assim a congestão nasal. Você também pode fazer uma vaporização para diminuir a congestão nasal. Ferva 1 litro de água. Depois que a água estiver fervendo, abaixe o fogo e coloque na panela uma cebola ou folhas de eucalipto ou 3 colheres de orégano. Ponha a panela sobre uma mesa, sente-se numa cadeira e cubra a cabeça com uma toalha grande e respire o vapor durante 10 a 15 minutos. Mantenha os olhos fechados durante o tratamento. Para fazer o banho de contraste, você vai precisar de 2 bacias, uma com água morna, em temperatura máxima que a pele do seu rosto suporte, e outra bacia com água fria. Use um relógio para marcar o tempo do tratamento. Faça o banho de contraste mergulhando o rosto durante 3 minutos na bacia com água morna. Lembre-se de levantar a cabeça para respirar durante esse tempo. Depois, mergulhe o rosto na bacia de água fria durante 1 minuto, levantando a cabeça para respirar durante esse tempo também. Volte para a bacia de água morna e assim repita esse processo 5 vezes, até atingir 20 minutos de tratamento. Este procedimento ajuda a desprender as secreções dos ossos da face. A sinusite pode sim ser prevenida através de uma vida mais saudável e de alguns cuidados. Por exemplo, pessoas que têm uma boa alimentação rica em frutas, em verduras, elas têm uma imunidade melhor. Pessoas que se exercitam diariamente, especialmente na presença do sol e do ar puro, também acabam tendo uma imunidade melhor e um risco menor de ter esses problemas respiratórios.
Sejam todos bem-vindos. Vamos em 518. Bandeira do Senhor já desfraldar, pela honra e glória dele batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai e exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu, com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz, a coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Sim, na escola sabatina quero estar, para as armas aprender a manejar, e depois no campo fora batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai e exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu, com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz, a coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Alegria eterna segue a luta aqui, nossas mágoas nunca chegarão ali, em Sião há gozo para mim e ti, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai e exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu, com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz, a coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Com esse pensamento, vamos se ajoelhar, aqueles que podem, aqueles que não podem se ajoelhar, fique sentado do jeito que vocês se encontram. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado também pelo cuidado que o Senhor teve com a gente até aqui. Embora nós não somos merecedores, mas o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, e o Senhor nos trouxe nesta manhã aqui, porque sabemos que aqui o Senhor nos esperava. Abençoe nossos irmãos, abençoe as nossas visitas, que eles possam sair daqui não da mesma forma que entrou, mas que eles possam sair daqui diferente. Que o Senhor possa abençoar o pastor, que a mensagem dele venha ser do encontro às nossas necessidades e às nossas vontades. Fica conosco, não porque merecemos, mas no nome de Jesus. Amém.
Vamos ouvir uma mensagem musical com a Amanda, do Jardim Monte Camel. Alana, desculpa. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Amém. Obrigado, Alana, pela linda mensagem. Eu acho que eu teria dificuldade de ser pastor pentecostal ou de uma outra igreja que tenha músicas mais badaladas, porque quando escuto algumas melodias assim na nossa igreja, tranquilas, calmas, serenas, eu fico relaxado. E a função do sábado é essa, que nós possamos ficar mais relaxados, descansados, mais introspectivos para recebermos a mensagem do Senhor. E eu agradeço, Alana, pela linda mensagem. E não que música um pouco mais badalada não seja ruim, não, mas eu, pastor, gosto mais de músicas assim. Fico mais tranquilo, até mesmo para pregar a palavra. O espírito fica mais tranquilo. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras em Atos capítulo 13. Atos 13. Antes de ler o texto relacionado a Atos 13, eu quero relembrar você que faz parte da comissão, que hoje às 3 horas nós temos a comissão. E extraordinariamente nessa comissão eu também quero convidar os novos líderes para o ano de 2021. Então, se você é líder da igreja, foi escolhido para o ano de 2021, então eu quero convidar você para estar também conosco nessa comissão, às 3 horas, tá? Por que estamos antecipando a comissão? Porque no sábado seguinte, eu estarei com vocês e será o último dia que eu vou pregar aqui, o último sábado. E a comissão seria no sábado seguinte, mas por uma falha técnica minha lá na igreja de Campo dos Ferreiras, o dia que eu estava lá era para eu fazer a comissão organizadora e montar a comissão de nomeação, e eu acabei esquecendo. Então, por conta desse lapso, eu deixei a igreja de Campos dos Ferreiras por último. E sábado passado eu fiz a comissão organizadora, e provavelmente eles estão votando hoje, e no sábado à tarde, lá eu vou fazer a comissão de nomeação, para escolhermos os novos líderes lá. Então, eu não poderei estar aqui na comissão sábado que vem, por isso estamos antecipando para hoje. Então, ficaria muito feliz se você, que é integrante da comissão, estivesse conosco, e você que fará parte de algum departamento para o ano que vem, estivesse também conosco, né? Será um momento de aprendizado, será um momento onde estaremos reunidos, ok? Então, às 3 horas. Atos capítulo 13. Queridos, na igreja adventista, existem 3 cargos que exigem ordenação. Ordenação aqui, no caso, é imposição de mãos. Uma pessoa era ungida lá no Velho Testamento, se era um rei, era com um óleo especial. Se era um sacerdote, com um óleo especial. No Novo Testamento, alguém que era separado para um trabalho especial, específico, era ungido através da imposição de mãos. E nós, na Igreja Adventista, fazemos a ordenação através da imposição de mãos. E existem 3 cargos que exigem esse tipo de imposição de mãos. O cargo de diácono,
o cargo de ancião e o cargo de pastor. Então, o diácono, para realizar todas as suas atividades, ele precisa ser ordenado. E isso também serve para a diaconisa. O caso do ancião, para realizar todas as suas atribuições, ele deve ser ordenado, e o pastor também. Só que são ordenações diferentes. O diácono, ele é ordenado. Mas se um dia ele vier a ser ancião, ele tem que ser ordenado para ser ancião. No entanto, o ancião, se ele for ordenado, e um dia ele deixar o ancianato e a igreja escolher esse ancião como diácono, ele não precisa ser ordenado, porque ele já tem a ordenação de ancião. E no caso de um ancião se tornar pastor, ele precisa ser ordenado. Então, o pastor, ele tem essas 3 ordenações. Ele tem a ordenação que vale para diaconato, que vale para ancianato e que vale para o pastorado. E hoje nós temos 3 pessoas importantes aqui na igreja que vão passar por esse processo de ordenação. Mas eu quero ler com vocês um texto da Bíblia, em Atos capítulo 13, verso 1, que diz assim: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, a Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Então, Barnabé e Saulo foram ungidos para serem apóstolos. A palavra apóstolos, apóstolos, quer dizer o enviado. Então, eles foram enviados para o campo missionário. E antes de serem enviados, eles foram ungidos através da imposição de mãos. Eles foram ordenados. E hoje nós teremos o privilégio de fazer essa ordenação a um dos nossos irmãos. Quero que ele se coloque em pé. O irmão Ronaldo, ele será ordenado, será separado para o ministério do ancianato, cumprindo todas as suas funções. Do outro lado também nós teremos o Pedro, se coloque em pé. Ele também estará sendo separado pela imposição de mãos, para realizar todas as atribuições de um ancião. E desse lado nós vamos também fazer a ordenação do Diogo, que também será ordenado como diácono para realizar todas as suas atribuições. Então eu quero convidar os 3 para ficarem aqui à frente. Quero convidar os anciãos ordenados para estarem agora comigo. Então, fique aqui à frente. Muito bem. Nós vamos dobrar os nossos joelhos. Então, muito bem, nós vamos ficar assim. Eu vou ficar de costa para vocês, mas acho que tem que inverter ali, ó. Eu vou fazer isso aqui. Eu estou apanhando o microfone. Muito bem. Ok. Então, os anciãos vão ficar aqui comigo, de costa para a igreja, vocês me desculpem. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. E quando eu falar que em imposição de mãos, e vocês então colocam a mão sobre eles, tá bom? Vamos dobrar os nossos joelhos para esse momento especial. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos muito felizes porque o Senhor escolheu o Pedro, o Ronaldo e o Diogo para esse momento tão especial na tua casa de oração.
eles, aos olhos de todos os irmãos, estão sendo separados para o cargo de anciãos e de diácono. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor dirija a vida deles para que eles sejam uma bênção dentro da família, dentro da comunidade onde vivem e principalmente dentro da tua igreja. Que eles recebam o respeito de todos e que reconheçam que o Senhor os escolheu para tal função. E agora, eu como pastor desta igreja e os nossos anciãos, estendemos as nossas mãos e os separamos para essa obra, com o teu acordo e com a tua aprovação. Que eles sejam dirigidos por ti, e que esse dia seja um dia tão especial na vida deles, que eles nunca mais se esqueçam. Ó Espírito Santo, trabalhe na vida deles para que seja uma bênção, para que seja um exemplo nessa comunidade. Nós te suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A ordenação é uma cerimônia tão simples. Agora eu quero convidar o casal Ronaldo e Maria para ficar aqui desse lado, o casal Pedro e Ivani para ficar desse lado e o Diogo para ficar aqui no meio. Ele vai ter a primazia hoje, que ele vai estar sozinho, mas se Deus quiser, logo, logo, pode ficar ali na frente, ó. Logo, logo ele vai encontrar uma pessoa muito especial, assim como ele. Vocês acreditam nisso? Louvado seja o nome de Deus. Eu quero chamar a minha secretária. A minha secretária vai dar um presente aqui para o Ronaldo. Primeiro para o Ronaldo, irmã. Vamos, veja aí se Ronaldo e a irmã. O mais importante é o presente do Ronaldo, a ancião da igreja. O menos importante é o da Maria. Tá aí, juntos. Depois, o Pedro. O mais importante, que é o ancião, é do Ronaldo, que é a palavra de Deus. E o menos importante é da Ivani, tá? O Diogo, como ainda está sozinho, ele vai receber o mais importante e o menos importante. O menos importante é para ele ler e, quem sabe, encontrar uma pessoa amada, né? Muito bem, e agora eu quero convidar a irmã, nossa querida, que nasceu de novo, para vir à frente também, porque ela vai receber alguns presentes. Pode ficar aqui. E eu quero dizer para a senhora, irmã, a senhora gostaria de receber um certificado bonito? E a senhora gostaria de receber da mão de quem? O filho. Então, irmã, veja se você consegue entregar esse certificado bonito para o filho, para que ele possa entregar para a mãe. Olha que certificado bonito, olha que secretária eficiente. Parabéns. Eu estou perdendo essa secretária, né? Mas eu vou ganhar uma igual, né? É esse o Danilo? Muito bem. Que bênção. Agora a senhora vai receber também o mais importante, irmã. E já pode trazer tudo junto, irmã. Trazer tudo. O mais importante, vai receber uma revista, né? Isso. Agora a senhora quer receber das mãos de quem isso daí, irmã? O mais importante. André, cadê o André? O André está aqui? Então, André, pode colocar na sacolinha, irmã. E aí o André vai entregar com muito carinho para a nossa querida irmã. Muito bem. André, faz este momento tão especial. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Vamos tirar uma foto aqui, todo mundo junto. Encostem agora vocês aqui.
Encoste aqui, Pedro. Isto, né? Vai sair aí, tá certo que eu vou deixar mais feia a foto, mas tudo bem, né? Vamos lá. Pronto? Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agora eu vou pedir para os meus anciãos, que foram ordenados agora, só voltarem junto com a família e o Diego, depois que nós formos cantar o último hino, tá bom? Vamos ter mais uma mensagem musical no final ou não? Vai? Então, quando a mensagem musical acontecer, aí vocês voltam, tá? Podemos abrir agora a palavra de Deus para estudarmos um assunto que eu acho muito importante. Esse sermão eu acho que eu não prego há 10 anos. Vou pregá-lo hoje. E o título da mensagem desta manhã é Um Estranho na Praia. Você se lembra de algum sermão que eu já preguei aqui durante esse ano? Se você se lembrar e conseguir falar, eu vou te dar uma bala de Giló. Você se lembra? Hã? Você lembra qual o sermão que eu preguei aqui? Qual o primeiro? Foi? Gratidão, né? Alguém se lembra de outro? Dia dos Bravadores. E aí, irmão? O último? Tira aí a máscara e fala para todo mundo. O fogo que consome. Alguém se lembra mais de outro? Até ela lembra, hein? Que coisa triste, né? Eu prego, ninguém se lembra de nada. Tá ruim aqui, viu? Eu acho que eu vou chamar o pastor Bulhão para atender vocês, porque eu não estou dando conta, né? Mas depois que eu for embora, vocês vão falar assim: nós éramos felizes e não sabíamos. O título da mensagem desta manhã é O Estranho na Praia. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, vamos agora abrir a Tua palavra e pedimos a Tua direção para estudarmos a Tua palavra e praticarmos as lições que vamos aprender nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 21. Já abriu aí a Bíblia? João 21. O estranho na praia. Vocês sabiam que no planeta existem 5 oceanos e aproximadamente 100 mares? Agora, qual é a diferença entre oceano e mar? Você sabe diferenciá-lo? Os especialistas dizem que o mar e o oceano se diferenciam por 2 coisas: a extensão e a profundidade. O mar, ele é menos extenso e menos profundo. Uma outra coisa importante que nós devemos guardar em mente é que todos os mares estão dentro dos oceanos. Então, quando você vai à praia, você vai ao mar, mas quando você se afasta um determinado momento, uma determinada distância, você já estará dentro do oceano. 5 oceanos e mais ou menos 100 mares. E todos os mares estão dentro dos oceanos. No entanto, hoje eu quero falar de um mar que não está dentro de nenhum oceano. E esse mar, ele está no norte de Israel. Ele está na região da Galileia,
Que mar é esse que eu estou falando? Eu estou falando do Mar da Galileia. Esse mar, chamado Mar da Galileia, Fernanda, tem 3 nomes: Mar da Galileia, Mar Tiberíades, que é o que está aí em João, e Lago de Genezaré. Na verdade, esse mar é um mar doce. Ele não é um mar. É um grande lago de águas doces. E é o maior lago de Israel. E ele fica perto de Cafarnaum, ali na região do norte. E ele é considerado um mar, talvez, pela a sua extensão. Ele mede aproximadamente 19 quilômetros de comprimento e de largura 13 quilômetros. Então, quando a gente olha para ele, a gente parece que está no mar. E nesse mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, aconteceu um episódio muito, muito interessante. E eu quero ler com vocês João capítulo 21, verso 1 até o verso 13. A Bíblia diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes agora que apanhastes. Para a terra, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Queridos irmãos, esta é uma história conhecida de vocês, e muitas vezes nós ensinamos para os nossos filhos em casa, ensinamos para as crianças na igreja acerca dessa linda história.
No entanto, essa história tem algumas lições profundas para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento e para o nosso desenvolvimento espiritual. E nessa história, a primeira coisa que eu consigo ver é o forte desejo que Pedro sentiu de pescar. Ele disse assim: eu vou pescar. E esse forte desejo foi despertado nos outros discípulos também. Os discípulos estavam indo para a Galiléia por ordem de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, um anjo disse para as mulheres: avisem os discípulos e a Pedro, para encontrarem o mestre na Galiléia. Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes. E aquele momento seria a 3ª vez. E a Bíblia diz que estavam ali pelo menos 7 pessoas. Simão, Pedro, estava ali João, não é isso? Seu irmão, um homem chamado Tomé, que era conhecido também por Dídimo, e se eu não me engano, no texto está falando que havia também um homem chamado Natanael, e mais outros 2. Todos eles estavam indo em direção a Jesus. E é interessante que todos eles eram o quê? O que eles eram? Qual era a profissão deles? Todos eram o quê? Pescadores. E Pedro, em algum momento, quando viu aquele mar, ele sentiu um forte desejo de fazer o quê? De pescar. E ele disse para os seus companheiros: eu vou pescar. Mas ele não falou assim, ó, vocês vão comigo. Ele disse: eu vou pescar. Mas Pedro era um líder por natureza. Pedro influenciava as pessoas por natureza. Eu sou um líder da igreja escolhido pela associação. Talvez, se você fosse escolher, você gostaria de um outro pastor. Talvez, se vocês fossem decidir, vocês nem teriam o privilégio de me conhecer. Porque certamente escolheriam um pastor mais famoso, um pastor que prega melhor, um pastor bonito. Então, eu fui colocado aqui, mas entre vocês existem líderes naturais, pessoas que falam e que vocês aceitam, porque são líderes naturais. Jesus não disse que Pedro seria o líder deles, mas Pedro era um líder natural. E tudo o que Pedro falava, tudo o que Pedro fazia, tinha um impacto na vida daquelas pessoas. E quando Pedro disse, eu vou pescar, aquele desejo forte de pescar, também atingiu o coração dos outros. E eles disseram, nós vamos juntos. No livro Desejado de Todas as Nações, que é um livro espetacular, a serva do Senhor, na página 810, diz
que os discípulos estavam precisando de alimento e de roupas. E talvez Pedro, ao olhar aquele mar, ele sentiu o desejo de ir pescar, também com o propósito de suprir as suas necessidades, porque eles eram profissionais na pescaria e certamente iriam pescar muitos peixes, e na manhã seguinte, ali mesmo, eles venderiam peixes e ali poderiam comprar as suas roupas e os alimentos que tanto necessitavam. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteirinha e nada conseguiram pegar. Agora, queridos, nós não estamos falando do Reinaldo, que nem sabe jogar uma vara direito. Nós estamos falando de profissionais, como Pedro, como Tiago, como João. Exímios pescadores, que conheciam o mar, que tinham intimidade com a rede, que tinham intimidade com os peixes, que sabiam onde eles estavam e que sabiam qual o melhor horário para apanhá-los, e era à noite. E eles pescaram a noite inteirinha, e a palavra do Senhor disse que eles não pegaram nada. Na manhã seguinte, eles estavam cansados, estavam com fome, estavam desanimados. Eu não sei se você já trabalhou um dia inteirinho e no final do dia não conseguiu ganhar nada. Se essa experiência você nunca teve, eu posso dizer que eu já tive essa experiência muitas vezes. Quando eu era menino, eu não era muito inteligente. Eu não gostava de estudar. Eu ia para a escola, mas eu enrolava. E acabei saindo da escola para trabalhar e acabei não estudando o que deveria estudar. Então, como eu não tinha profissão, eu era obrigado a aceitar qualquer coisa. Um dia eu estava no centro de São Paulo e eu encontrei uma empresa precisando de vendedor. E o cartaz diz: não necessita de experiência, nós preparamos o vendedor. E eu estava desempregado, eu decidi entrar. E o nome da empresa se chamava, não sei se existe, AGV Associados. E ali eu fui treinado a vender purificadores de água Europa. Um excelente material. E naquele período, as represas estavam muito poluídas em São Paulo. E eles então começaram a dar treinamentos e treinamentos, e no final do treinamento nós então fomos vender. E eles nos davam algumas indicações, e algumas eram em Jundiaí, outras em Suzano, outras em várias partes de São Paulo, em várias regiões. E eles não davam condução, não davam almoço e não davam nada. Se você vendesse, você receberia uma parte. Se você não vendesse, você ficaria no prejuízo. E eu muitas vezes fiquei no prejuízo. Gastei condução, trem, alimentação, e no final do dia eu voltava para casa cansado e com prejuízo no bolso. Eu consigo entender Pedro e os outros, que trabalharam uma noite inteira e não conseguiram nada. Estavam desanimados. Mas a Bíblia diz que naquela noite, enquanto eles pescavam,
havia um estranho na praia. Ninguém sabia quem estava ali. Ninguém viu quem estava ali. Era noite e alguém estava observando. E quem era esse? Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está me ouvindo agora e você que me ouvirá à tarde pela internet. Quando você está passando por um problema, quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por uma desilusão, quando você tenta alcançar o seu objetivo e só encontra frustração, tenha certeza que existe alguém te observando. Tenha certeza que Ele está lá te olhando. E aqueles discípulos não sabiam de nada, não tinham conhecimento de nada, mas o Mestre estava ali na praia, como um estranho, observando tudo o que estava acontecendo. Jesus certamente sentiu a frustração daqueles homens, porque a Bíblia diz o quê? Que Jesus falou com eles. E a Bíblia diz que Jesus não falou no momento em que eles estavam concentrados. Quando a serva do Senhor diz que eles estavam pescando, a serva do Senhor, no Desejar de Todas as Nações, diz que eles estavam pensando nos momentos extraordinários que viveram com Jesus ali naquele lago. E um dos momentos extraordinários que eles viveram com Jesus foi numa noite onde teve um grande vendaval, um grande vento, e eles estavam sucumbindo, e eles estavam afundando. E a Bíblia diz que Jesus veio andando sobre o mar, sobre a água. E naquele momento, Jesus apaziguou o vento e salvou a vida daqueles homens. E Pedro disse: se és tu mesmo, dê a ordem para que eu vá ao seu encontro. E foi ali que um homem, pela primeira vez, andou sobre o mar. Ali, naquela região, havia uma cidade famosa chamada Cafarnaum, onde Jesus havia realizado muitos milagres. E eles estavam trabalhando e lembrando das coisas que passaram juntos com Jesus. E não sabiam que Jesus estava na beira da praia, observando tudo. Sabe, queridos, às vezes nós, mesmo pensando em Jesus, mesmo pensando em Deus, mesmo pensando nas coisas celestiais, às vezes as coisas não saem como nós queremos. Às vezes as coisas não saem como nós desejamos, mas Ele continua olhando para nós. E Jesus falou com aqueles discípulos num momento mais difícil da vida deles nesse episódio. No momento em que eles reconheceram que eles eram bons, mas não eram suficientes. No momento que eles reconheceram que por mais habilidosos que eles fossem na pescaria, eles foram vencidos, eles foram derrotados e eles não alcançaram o objetivo deles. E foi nesse momento que Jesus apareceu. E Jesus apareceu, irmãos, e fez uma pergunta, filhos. É isso que o texto diz? Filhos,
Hã? É isso ou não? O que o texto diz aí? Filhos, verso 5. Tendes alguma coisa de comer? Filhos. Vocês têm alguma coisa de comer? E a palavra de Deus disse que eles responderam o quê? Não. Você, quando está frustrado, desanimado, quando você não alcança o seu objetivo, aquele objetivo que você tanto sonhou, que você tanto almejou, e alguém pergunta para você, você tem alguma coisa? Você conseguiu algo? Como que você responde? Como você responde? Com alegria? Com um sorriso no rosto? Ou você responde mal-humorado, desanimado, meditabundo, cabisbaixo? Como é que você responde? Eu fico imaginando a forma que aqueles discípulos responderam para Jesus, porque eles não sabiam quem era aquele homem. Era de madrugada, a Bíblia fala que era até noite, porque o judeu tem isso, era de madrugada, estava para amanhecer. E Jesus diz, filhos, vocês têm alguma coisa? E eles disseram, não, não temos nada. Quem sabe, um outro respondeu, o que esse cara quer? Fica enchendo a paciência. Trabalhamos a noite inteira, não conseguimos nada e vem um pedinte dizendo se nós temos alguma coisa, não temos nada. E quando Jesus ouviu isso, e Jesus já sabia, sabe o que Jesus fez, irmãos? Jesus fez algo que não dá para acreditar. Olha o que Jesus fez. Jogue a rede do lado direito e vocês, o que diz a Bíblia? Acharão. Jesus não disse, jogue a rede do lado direito e talvez vocês vão achar. E quem sabe vocês vão achar. Jesus disse, joga a rede do lado direito que vocês acharão, porque Jesus tinha plena convicção que eles iam realizar uma grande pescaria se eles obedecessem às suas palavras. Jesus, irmãos, é o dono do ouro e do quê? Por isso ele disse a Pedro, vai lá pescar, que você vai encontrar o imposto para pagar por mim e por você dentro da boca de um peixe. Jesus é o dono do ouro e da prata, Jesus é o dono dos peixes, das baleias e de todos os seres nos oceanos. E Jesus disse com convicção, jogue do lado direito, e vocês vão achar. E eles obedeceram, queridos, e fizeram uma grande pescaria. Agora, antes deles jogarem a rede do lado direito, o que eles imaginaram? Se fosse você, o que você falaria para alguém depois de uma noite inteira de trabalho? Jogue de novo do lado direito. O que você falaria? Depois de uma noite de trabalho, de frustração, de cansaço, onde você estava faminto, o que você falaria? Eu acho que eu falaria igual o meu sogro, português, ô raios! Eu não sei nem o que é isso, mas não deve ser palavrão. Raio deve ser aquele negócio que cai do céu, né? Já joguei várias vezes. E eu acredito que o primeiro lado aonde os discípulos jogaram foi do lado direito. Sabe por quê?
Porque o lado direito para o judeu é o lado da sorte. O lado direito para o judeu é o lado do bem. Lembre-se que Jesus falou um dia, quando ele voltar, haverá ovelhas e bodes. As ovelhas estarão do lado e os bodes. Para o judeu, o lado direito era o lado forte. Deus sempre aparece dizendo na Bíblia: a minha destra é fiel. O que é a destra? O direito. Qual é o seu braço mais forte? É o direito. Para o judeu, o direito era o lado especial. Um dos discípulos queria sentar do lado direito. Então, na minha visão, quando eles jogaram pela primeira vez a rede, eles jogaram no lado direito. Jogaram do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo. Quantas vezes eles jogaram do lado direito? E aí Jesus fala assim: joga do lado direito e vocês acharão. Jesus estava falando para eles: acreditem mais uma vez, confiem, joguem mais uma vez. E a palavra do Senhor diz que eles jogaram, confiaram. E a palavra do Senhor diz que eles fizeram uma grande pescaria. A ponto do apóstolo descrever a quantidade dos peixes, porque depois eles contaram, e aí o apóstolo registrou. É interessante que a primeira pesca que Jesus fez com eles, quando Jesus mandou eles jogarem de um lado e talvez do lado direito também, a Bíblia diz que eles pescaram e fizeram uma grande pescaria, a ponto das redes o quê? Romper. Então, é diferente esse texto. É um outro texto. É uma outra história. Porque a rede ali não rompeu. Mas só que teve uma coisa importante. O título do sermão é O Estranho na... Eles não sabiam. Eles não sabiam quem estava ali. Só que quando aconteceu o milagre, um jovem, aproximadamente 18, quem sabe 19 anos, sussurrou no ouvido do veterano: é o Senhor. E quando João disse é o Senhor, o que Pedro fez? O que a Bíblia diz que Pedro fez, irmãos? Olha o verso 7. Finalzinho. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica. Como que Pedro estava? Como estava Pedro? Pelado. Pelado mesmo, nu. Mas quando ele ouviu que era o Senhor, o que ele fez? Se vestiu. Veja que contrassenso. Pedro estava nu pescando. Estava molhado? Estava ou não estava? Fala assim, estava. Muito bem. Agora, me explique por que Pedro então se vestiu molhado para molhar a roupa. Porque a Bíblia diz que ele fez o quê? Depois que ele se vestiu. O que ele fez? Ele pulou na água e nadou até Jesus. Agora, se ele estava nu, ficou sabendo que era Jesus, por que ele não mergulhou e foi até Jesus? O que deu na cabeça de Pedro se vestir para cair na água? Ele poderia se vestir e ir dentro do barco. Mas ele caiu na água, pulou e nadou. Sabe, queridos, Pedro ficou tão feliz em saber que era Jesus, e nós estamos falando de um acontecimento ocorrido depois que Pedro negou Jesus. Ele ficou tão feliz que era Jesus,
que ele não conseguia ficar dentro do barco. Ele se vestiu por reverência, por respeito, que ele não queria comparecer nu diante do seu Salvador. Ele preferiu comparecer diante do seu Salvador como? Molhado, mas vestido, na presença do seu Salvador. Sabe que Pedro me ensina uma lição? Às vezes a gente não tem respeito nem reverência diante de Deus. E achamos que Deus tem que aceitar a gente da forma que a gente está. E Ele aceita. Porque Deus é bom. Mas nós, se formos ter um encontro com um prefeito, com um governador, com uma pessoa importante, o que nós fazemos? Damos o nosso melhor, nos vestimos da melhor maneira possível para encontrarmos com Ele. E quando vamos encontrar com o soberano do universo, nós queremos que Ele aceite de qualquer jeito. Pedro poderia ter ido nu na presença do Senhor, mas por respeito a Ele, ele preferiu chegar vestido e molhado. Quando ele chegou ali, irmãos, Jesus supriu as necessidades dos seus discípulos. Quando Pedro chegou e os discípulos chegaram lá no barco, o que já estava sendo preparado? Jesus supriu as necessidades dos seus discípulos em 3 coisas. A primeira coisa que Jesus supriu as necessidades dos seus discípulos foi dando a eles uma grande pescaria. A segunda coisa, Jesus supriu as necessidades dos seus discípulos com um delicioso de jejum. Havia peixe e pão. E para quem estava faminto, com fome, aquilo era um banquete. Jesus supriu as necessidades dos seus discípulos, fortalecendo a fé deles. Por que fortalecendo a fé deles? Porque um dia Jesus chamou eles aonde? Onde eles estavam? No mar. E Jesus olhou para eles e falou assim: vinde após mim, e eu farei vocês pescadores. Chamou eles. Sabe o que estava acontecendo? Eles estavam voltando para a velha vida. Pedro disse: vou pescar. Voltando para a velha vida. Os discípulos disseram: vamos juntos, voltando para a velha vida. Que bom, irmão, isso é uma benção. Voltando para a velha vida. Eles acharam que com a velha vida eles iriam suprir as suas necessidades. Mas eles se deram mal, porque mesmo na velha vida, eles não conseguiram suprir as suas necessidades, porque estavam longe de Jesus. Jesus deixou: você quer ir? Vai. Às vezes nós deixamos os caminhos de Deus para irmos para a velha vida achando que vamos suprir as nossas necessidades. E às vezes até conseguimos, por causa da bondade de Deus, mas no final nós perdemos tudo, inclusive a salvação. Jesus tinha chamado aqueles discípulos para serem pescadores de quê? De homens. É interessante que eles pescavam seres vivos. E quais seres vivos que eram pescados por eles? Quais eram os seres vivos que eles pescavam? Peixes! Mas Jesus chamou eles para pescarem seres mortos. E quem eram os seres mortos? Os homens perdidos, as mulheres perdidas.
Você foi chamado para pescar seres mortos. Eu fui chamado para pescar seres mortos. Quem são? Os homens e as mulheres perdidas. E Jesus não quer que você e eu retrocedamos para trás. Jesus supriu as necessidades daqueles homens, dando a eles uma grande pescaria. Vocês estão precisando? Então está aqui. Precisam de alimento? Está aqui. Precisam de roupa? Está aqui. A ponto deles contarem, e o número era grande, mais de 100 e poucos. Jesus supriu a necessidade básica deles ali naquele momento. Estão com fome? Então está aqui o peixe e o pão, e tragam mais. Jesus supriu a necessidade espiritual deles. Pedro, você me negou, você falhou, quer voltar à vida passada? Vocês querem voltar à vida passada? Sem mim, vocês não poderão fazer nada. Sem mim, nada podeis. Entendeu, jovem? Vida passada é vida passada. Sem mim, nada podeis fazer. Eles entenderam a lição. E eu pergunto a vocês, qual o outro momento em que a Bíblia fala que eles foram pescar de novo? Qual outro? Qual outro momento que você vê Pedro dizendo, eu vou pescar, os apóstolos dizendo, nós vamos também? Qual outro momento? O outro momento que você vê quando eles se encontram com Jesus, lá no final, porque estamos em João, aí nós vamos para Atos, aonde eles estão? Reunidos em oração, e o Espírito Santo descendo sobre eles, para eles pregarem o Evangelho com o poder de fogo, falando línguas de nações das pessoas que estavam ali na Judéia, em Jerusalém, na Páscoa, para pregarem sobre o Cristo morto e ressurreto. Eles estavam agora pescando homens. Em nenhum momento da história você encontra Pedro e João e os outros pescando peixes. Porque Jesus não os chamou para pescarem seres vivos. Jesus os chamou para pescarem seres. E você foi chamado também, não para pescar seres vivos, mas para pescar seres mortos. E se você aceitar o chamado de Jesus e aprender a lição, e não voltar à sua velha vida, ao passado, à vida que você vivia, eu tenho certeza que Jesus vai suprir as suas necessidades físicas, as suas necessidades materiais e as suas necessidades espirituais. E você vai ser uma bênção nas mãos dele. E vai ser um pescador, uma pescadora de homens. Jesus quer fazer isso com você, mas ele não quer de maneira nenhuma que você volte à vida do passado. Que eu volte à vida do passado. Porque se voltarmos à vida do passado, o nosso fim será certo. A nossa destruição será certa. Geraldo era um jovem que cresceu num lar cristão. Viveu a sua vida na igreja. Só que quando completou 17 anos, arrumou algumas amizades e abandonou a igreja. Seus pais ficaram muito tristes, mas o que podiam fazer? Não podiam convencer um homem já formado, 17 anos. E Geraldo então começou a se enturmar com pessoas ruins, pessoas envolvidas com crime, com as drogas. E quando ele atingiu a sua maioridade, ele começou a ser um traficante de drogas. E começou a administrar uma boca, longe do bairro dos seus pais. E ele comandava aquela boca,
E ele ganhava dinheiro, e ele fazia inimizades, e ele fazia amizade, e eles brigavam, e eles guerreavam pelo o tráfico. Mas sempre quando ele ia na casa dos pais, uma amiga de infância da igreja sempre o convidava para voltar para a igreja. E ele ficava naquele clima tenso, voltar para a igreja ou para o mundo das drogas. E ele voltava para o mundo das drogas triste. E o Espírito Santo foi trabalhando na vida dele. Até que um dia ele desistiu de mexer com drogas, com tráfico. Abandonou a boca e voltou para a casa dos seus pais. E ali ele voltou para a igreja. Aceitou os estudos novamente, foi batizado. E estava dentro da igreja, feliz. Os seus amigos da boca perceberam que ele havia abandonado toda a droga e havia voltado para a igreja. E eles foram até a casa do pai. E eles encontraram Geraldo. E todos fortemente armados, encurralaram Geraldo e disseram: você nos abandonou. Você deixou o mundo do crime e aceitou Jesus. Você fez uma boa escolha. E nós não vamos fazer nada com você enquanto você estiver nesse caminho. Se um dia você sair desse caminho, você será morto. Nós vamos te matar. E Geraldo disse: eu nunca mais vou sair desse caminho. E a vida passou. E a vida continuou. E o tempo veio. E Geraldo começou a perder a alegria de estar na igreja. E começou a pensar na vida passada. E começou a desejar aquela vida passada. E ele de vez em quando dava um sumiço na igreja. Como diz os jovens, dava um perdido. E ele ia então usar droga. E com o tempo ele foi usando coisas mais pesadas. E aí ele começou a traficar de novo, numa outra região, e abandonou a fé. Aqueles amigos antigos descobriram que ele estava dominando uma boca, fazendo concorrência, e eles foram até aquele local, e sem dó e nem piedade, eles mataram Geraldo, com vários tiros. Geraldo abandonou a fé e perdeu a vida. Geraldo decidiu voltar para a velha vida e acabou perdendo a vida, e não sabemos se perdeu também a vida futura. Jesus quer suprir as suas necessidades, as minhas também. E as necessidades que Jesus quer suprir na sua vida são físicas, materiais e espirituais. Jesus quer dar o melhor para você nesta terra. Mas o que Ele não quer é que você abandone a sua fé. O que Ele não quer é que você diga: vou pescar. Vou voltar à minha velha vida. É isso que Ele não quer. Ele quer te dar tudo. E por fim, a vida eterna. Mas você precisa continuar nos caminhos do Senhor. Você precisa continuar firme até a volta dEle. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a fazer a melhor escolha, que é continuar nos caminhos dEle, pescando seres mortos.
Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar o lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo, quero me preparar. Aqui não é meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Amém. Irmãos, antes do pastor fazer a oração final, eu quero agradecer o pastor pelo presente que ele me deu, embora não seja merecedor do presente, né? Mas fico agradecido pela boa vontade dele. E o presente, querido, é uma Bíblia que eu sonhava ter essa Bíblia. Mas como eu tenho bastante Bíblia em casa, eu falei, para que eu vou ter mais Bíblia em casa? E quando eu estava ali atrás, ali olhando, eu falei, era o meu sonho ter essa Bíblia. E fico agradecido pelo presente que ele me deu. Deu também para o Ronaldo, não sei se deu para o Diogo, mas acredito eu que o presente que às vezes nós não mostramos para vocês no começo, é esse aqui. Um presente que alguém que não tem gostaria de ter. Obrigado, pastor, que Deus abençoe. Guarde com carinho, irmão. Que Deus abençoe. Eu nem fiz o apelo e vocês já se levantaram, né? Isso é uma pregação poderosa, né? Vamos colocar em pé? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está sempre olhando para nós, seja em qualquer circunstância. Em momentos alegres, o Senhor está nos observando, mas em momentos difíceis, o Senhor também não nos abandona. Muito obrigado. Senhor, não permita que retrocedamos, não permita que voltemos para trás. Nos ajude a caminharmos em direção a Canaã celestial. Nos ajude a sermos pescadores de seres mortos.
para que essas pessoas, ao serem pescadas, possam viver eternamente ao teu lado. Usa-nos como o Senhor usou Pedro e os outros apóstolos. Nós te suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos vocês, a comissão hoje, às 15h. E sábado eu estarei com vocês para pregar o último sermão desse ano. Cantam de sua imensidão e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. É tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre. É tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre. É tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre. É tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre. É tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor,
que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele.